A palavra do Senhor diz para nós nessa noite: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a mensagem do Senhor para nós, do meu sermão, é: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu inicio dizendo a letra de um grande louvor. Diz assim: eu vivia humilhado, massacrado, escravizado. Quem era eu? Servo do pecado, escravo maltratado, ovelha perdida, precisando de Deus. Quem era eu? O mal me aconselhou e eu acreditei. O mal me deu veneno e iludido eu aceitei. O pecado me iludiu e eu prontamente o acompanhei. Mas o Senhor me arrancou com as mãos fortes do lamaçal do pecado e me deu vida. Aleluia. Quantos aqui foram arrancados do mal do pecado, do lamaçal do pecado? Dê glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa mensagem, ela pode nos trazer 3 temas que estão dentro desse versículo de Romanos, a qual nós podemos abordar para nos direcionar o caminho que temos a seguir. Nós, como os cristãos, temos um parâmetro, e esse parâmetro é a lei do Senhor. Mas que outrora, para o seu povo, essa lei, ela trouxe o pecado e mostrou o caminho errado que o povo de Deus estava seguindo. Porque naquele tempo, o povo de Deus era livre para adorar o Senhor, livre para fazer o que queria, mas não tinha um direcionamento daquilo, e nem entendia o que realmente o Senhor tinha para ele. Mas quando o Senhor voltou a lei, muitos perguntam a voltar, parece assim alguma coisa de vulto, de desaparecer, mas não. A voltar, segundo o dicionário bíblico, significa acrescentar, colocar, impor, aumentar. E isso diz, né? Quando ele aumentou a lei, quando ele lançou a lei sobre o povo teve aquela lei, o entendimento errado daquilo que Deus tinha colocado para eles. A lei de Deus, né? E a lei diz assim, o primeiro tópico da minha mensagem: a lei avultada, acrescentada, como diz no versículo 5, 20a, diz: sobreveio a lei que avultasse a ofensa. A lei dos homens é uma regra necessária, uma regra obrigatória. Existem muitas leis ecológicas, leis de guerra, muitas leis. Eu poderia passar horas falando das leis, mas para nós, povo de Deus, necessariamente nós precisamos de uma lei, e essa lei é a lei divina. O que é a lei divina? Muitas vezes a gente se pergunta: a lei divina é um conjunto de preceitos que Deus ordenou ao homem pela revelação de um ser, e esse ser fazia parte do próprio Deus. Era o Espírito Santo de Deus que se revelou ao homem para que pudesse acrescentar essa lei ao povo de Deus. E hoje, muitos mesmo de nós, ainda não entendemos por que a lei de Deus ela sobressai sobre as demais leis, porque ela veio de algo que é impossivelmente inexplicável de dizer: foi porque algum homem ou algum ser material, físico acrescentou. Não, a lei divina foi dada por Deus, e hoje esse Deus, nosso Deus maravilhoso, ele é algo inexplicável, mas ele deixou para nós esse direcionamento, diferente do povo de Deus que agiu, não compreendeu errado para que servia a lei, né? E muitos deles caíram em pecado, aumentou o pecado deles, porque não tiveram entendimento daquilo. E hoje nós temos esse entendimento. Nós sabemos que o primeiro povo que recebeu essa lei aumentou o pecado deles, e hoje não. Essa lei serve para nós direcionar a nossa vida, seja ela tentando buscar o Senhor ou tentando sair do caminho do Senhor. Mas a lei, ela nos guia por um caminho certo, por mais que muitas vezes nós não entendamos essa lei, nós não sabemos julgar determinada parte da lei do Senhor.
A lei dos homens, ela é uma regra necessária, obrigatória. É um ato de autoridade soberana que regula, autoriza, ordena e até mesmo veda algum algo. A ninguém é lícito ignorar essa lei. É uma obrigação social. Muitas vezes nós vamos a determinado evento, lá tem que ter as leis, as normas, as regras. Começa pelo simples convite. Se nós não tivermos aquele convite que faz parte de uma regra, de uma lei para aquele evento, nós temos que se agrupar à lei social. E é muito assim, é muito que nós temos que entender a lei de Deus, para que nós possamos aplicar essa lei na nossa vida. Não como um povo que aplicou, que não entendeu o significado da lei para eles, mas hoje, graças ao Senhor, nós temos esse exemplo daquele povo que errou não entendendo, e hoje nós temos que entender para compreender a lei do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Embora a lei mosaica não seja falha, sua presença fez com que o pecado do homem aumentasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela serviu como parâmetro para conscientizar o próprio homem de sua pecaminosidade e incapacidade de manter os padrões perfeitos de Deus, servindo como guia para nos levar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando essa lei foi implantada, o homem não entendeu, o povo de Deus não entendeu por quê. Que caminho era aquele que foi lançado sobre ele? Parece que caminho eles iam chegar, Lá no final estava o Senhor, mas essa lei, mesmo sendo mal compreendida, teve um objetivo de levar aquele povo ao Senhor Jesus Cristo. Como diz aqui no Salmo 19, versículo 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Graças a Deus, a lei do Senhor é essa para as nossas vidas. Ela é perfeita e nos restaura. Muitas vezes, quando nós não entendemos a lei, e quando buscamos entender, de repente a gente vê: poxa, será que eu agi certo? Será que eu agi errado? Será que eu fui mal compreendido? Mas na minha consciência diz que eu fiz tudo dentro da lei. Muitas vezes essa lei é que nos faz ter um direcionamento. E quando nós cristãos, muitas vezes andamos no caminho do Senhor, muitas vezes nós encontramos dificuldade de compreender certos termos da lei de Deus. Mas quando nós buscamos ter intimidade com o Senhor vai nos direciona para entendermos aquilo que Ele quer para nossas vidas. Amém? O Salmo 19, Salmo 19, versículo 8b diz: o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Muitas vezes a gente pergunta, realmente o mandamento do Senhor é puro, ele ilumina os nossos olhos. Quando esse iluminar quer dizer que eu estou agindo dentro da vontade do Senhor, se eu estou agindo dentro dos preceitos de Deus, E quando a gente diz: graças a Deus eu estou agindo bem, conforme o Senhor quer, aquilo nos enche os nossos olhos de alegria, nos enche a nossa alma de felicidade, não é mesmo? O Salmo 19:11, ele diz que quando nós obedecemos o Senhor, ele nos recompensa. E quantos aqui querem ser recompensados pelo Senhor? É só obedecer a lei de Deus, é só entender o que realmente a lei de Deus quer trazer para nossas vidas. Muitos agem quando não conhecem o Senhor ainda, agem erradamente, mesmo sabendo que existe uma lei social, mesmo sabendo que essa lei pode trazer ele a alguma punição muito sofredora para ele e para os próximos dele. O caso assim de uma pessoa que comete o furto, comete o homicídio, mas ele sabe que existe uma lei que não pode matar, não pode roubar, e essa lei social, ela se fundamenta dentro da própria lei divina, que nos dá o caminho para chegarmos ao Senhor, Não é isso mesmo? Muitas vezes a gente vê muitos alto índice de homicídios, de roubos, de furtos, E será que essa pessoa conhece a lei realmente? Pratica a lei? A diferença nossa do cristão é de nós conhecermos e de nós aplicarmos, de nós sabermos que a lei de Deus, para o primeiro povo dele,
foi mal entendida. Ela, em vez de trazer o direcionamento correto, seu parâmetro, o caminho, não. Ela mostrou que o povo estava em pecado. O povo estava em abundância assim, de pecado. Mas o próprio disse, não, mas a minha lei não vai ser abundância de pecado, mas sim a minha graça vai superabundar sobre o meu povo. Aleluia. Outro tema, irmão, importante, qual nós temos que conhecer, que esse versículo aborda, é o pecado. Muitas vezes quando a gente fala em pecado, quando a gente estamos em pecado, por mais que não seja aquele tão grave, mas a nossa consciência nos acusa, né? Por mais que nós não sejamos pecadores, né? O nosso coração acusa, porque o Senhor disse que o povo dele, né, abundou em pecado. E o fato da lei revelar, o fato da lei executar, coordenar o pecado, trazendo a morte para os pecadores, isso não significa que a lei seja má. Romanos 7,7 diz: Romanos 7,7 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera. Esse versículo mostra o quanto a lei serviu para mostrar que ele estava em pecado, que ele estava sem juízo, estava com soberba. E Deus, não era isso que Deus colocou a lei. Não foi para isso, para mostrar que eles estavam nisso, e sim para dar um direcionamento daquilo, o caminho que eles estavam seguindo, a qual não era o caminho de Deus, que Deus queria para aquele povo. Ao contrário, a lei é um reflexo perfeito do caráter santo de Deus. É o padrão cristão de satisfazer a Deus. Não é mesmo? Quando nós seguimos a lei, obedecemos ao mandamento, aos preceitos do Senhor, Deus se agrada, Deus gosta. Olha, aquele meu servo, aquele pequenininho lá, procura satisfazer-me através de obedecer meus preceitos, de estar no meu parâmetro, que é a minha lei, que é o meu mandamento. E quando nós tentamos, porque, irmãos, a gente sabe quanto não é fácil nós estarmos dentro dos parâmetros de Deus, obedecendo a lei de Deus, mas o que Deus se agrada é de nós tentarmos seguir o caminho do Senhor, porque através da lei de Deus é que nós podemos alcançar a graça superabundante, porque Ele é que nos leva ao caminho do Senhor Jesus. Amém? O versículo 7,12 diz assim: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Isso é o que Deus, a lei de Deus é para nós. A lei é santa e o seu mandamento é justo e bom. Quem vai querer não ter isso na sua vida? Uma lei santa, uma lei que não erra nem para a direita nem para a esquerda, uma lei que não te coloca para frente nem para trás, uma lei que te deixa no caminho certo, no caminho que nós temos que seguir. Essa é a lei de Deus, é a lei santa. E os seus mandamentos, todo esse conjunto da lei é justo, santo e bom. Muitas vezes, quando nós observamos a nossa lei social, a nossa lei civil, a nossa lei criminal, nós questionamos, não é mesmo? Menores que estão cometendo infrações deveriam ser aumentadas, diminuído para que pudesse ser punido. Vocês acham que a lei de Deus é assim? Não. Aqui diz: a lei de Deus é santa, e o mandamento, que é o conjunto da sua lei, é santo, justo e bom. Então, quando nós obedecemos a lei do Senhor, nós vamos ser santos, justo e bom, para quem quer que seja nós. A lei de Deus não é como a lei dos homens, não, que traz para um caminho, e muitos questionam, porque muitas vezes a nossa lei estão aí, erradas, em alguns parâmetros, mal direcionada para alguns caminhos, mas nós, quando observamos que a lei do Senhor, ela é divinamente santa, ela é justa e é correta, e além do mais, ela é boa para o povo de Deus. Aleluia! E somente quem faz parte desse povo pode dizer: a lei do Senhor é uma lei santa, o mandamento do Senhor é justo, bom
incorreto. Não há outra lei igual a essa, não. A nossa lei, nós podemos questionar a lei social, nós podemos questionar a nossa lei civil, mas a lei de Deus, nós não podemos questionar, porque o próprio Deus já deixou ela pronta para nós, justa, correta e boa. Ela não é má, né? Mas nós podemos trazer tudo de bom quanto a lei quer para nós. Amém? A versão da Bíblia em NTHL diz: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Muitas vezes, irmãos, nós caímos em pecado, né? E muitas vezes nós não temos força para nos erguermos, mas essa força vem do Senhor. Quando o Senhor vê que nós não queremos estar no caminho errado, praticando o pecado, o Senhor nos ajuda a nos levantar, né? Ele diz para nós: procura-me e que eu vou me revelar a ti. Como o louvor disse, né? Da irmã que ela louvou ainda agora há pouco, disse, né? Que o Senhor é mais do que a água, mais do que o rio. E quando nós realmente buscamos, Ele vai ao nosso encontro. E quando nós reconhecemos que somos pecadores e que nós queremos nos desviar do pecado, que o pecado está à nossa porta, mas nós queremos Ele à nossa porta e não o pecado, o Senhor vem e nos ergue, nos tira do pecado. É isso que o Senhor quer para nós. Ele não quer que a gente viva em pecado, Ele quer que nós sejamos humanamente correto em dizer: eu prefiro sair do pecado, do caminho errado. Eu prefiro sair, não viver indo atrás do pecado, mas sim atrás do Senhor, do santo e justo e verdadeiro Senhor. Para que o homem foi criado? Para viver em pecado? Não, porque quando Deus criou o mundo e tudo que nele há, não existiu o pecado. Deus mesmo disse, depois de ter acabado a sua obra e de tudo que Ele fizera era bom. Que Deus disse: tudo que fizera era bom. Criou tudo que existiu de uma maneira perfeita, porque não existia o pecado no mundo. Mas para que Deus criou o homem, nós, para o louvor de sua glória. E através desse ato de Deus ser glorificado, nós muitas vezes não entendemos por que nós estamos na terra, por que nós fomos criados. Se Deus não necessitaria de nada, não necessitaria de árvores, de animais, de um ser igual a Ele, mas porque Deus, Ele queria que nós louvássemos, o adorássemos Ele, seja nesse momento de culto, seja no nosso momento de adoração, de intimidade com o Senhor. É isso que o Senhor quer, que nós reconheçamos, que nós sejamos para Ele um instrumento de adoração, para adorá-lo, louvá-lo, para permanecer a sua graça sobre nós. E quando, irmão, reconhecemos que nós fomos criados para essa finalidade, o Senhor vem com a sua graça superabundante. Ele nos ilumina, Ele nos enche com o seu Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes quando estamos em dificuldade na nossa vida e chega de repente alguém que a gente conhece e pode nos julgar, dizendo que muitas vezes aquela bênção não chegou na nossa vida porque talvez você esteja em pecado, talvez você esteja não agradando a Deus, mas se no momento de intimidade você reconhece que naqueles momentos você procura glorificar a Deus, você procura considerar o Senhor como o Senhor da sua vida, que Ele é o instrumento a qual vai trazer a sua super graça, uma graça superabundante. Por mais que as acusações venham, porque muitos de nós, muitas vezes, não deixamos aquela nossa intimidade aparecer para nossos acusadores. Muitas vezes, os nossos acusadores, eles acham que a gente não tem uma intimidade com Deus, eles acham que a gente não faz aquele devocional a Deus. Muitas vezes a graça do Senhor não vem sobre nós. Mas quando eu digo para você que você não tem que aceitar, quando você tem a sua intimidade, quando você faz o seu louvor pessoal ao Senhor, e quando você reconhece que você pode ter
a graça superabundante em sua vida, o Senhor te levanta, o Senhor vai e te honra, o Senhor vai e te glorifica. Por mais que venham alguns acusadores dizer: você ainda não alcançou a bênção porque em algum momento da tua vida você anda em pecado, e que se nós aceitarmos isso para a nossa vida, nós vamos estar em pecado, porque nós estamos aceitando aquilo que Deus não quer. A acusação de alguém que não te conhece na tua intimidade com o Senhor. E quando reconhecemos e consideramos a lei do Senhor que está sobre nós, que nós somos pecadores, mas que nós não estamos deixando o pecado adentrar a nossa porta, mas sim o Senhor Jesus Cristo, nós aí vamos ter a graça superabundante de Deus. Porque o Senhor Ele quer não o pecado em nossa vida, mas sim a graça lançada sobre nós, a sua graça superabundante, como diz no versículo 5, 20b diz: superabundou a graça, quando nós reconhecemos isso, que temos que precisar da lei sobre nossa vida para nos dar um direcionamento, que nós precisamos expelir o pecado na nossa vida. Por mais que seja muitas vezes o pecado é difícil de arrancar, mas que nós reconheçamos que nós somos pecadores e que nós podemos expelir esse pecado, o Senhor vai nos dar a sua graça superabundante. E essa graça superabundante é o tema próximo desse sermão. E diz assim, em Gálatas 3:24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Glória a Deus. Irmãos, aio é uma palavra grega que indica escravo. Escravo? Escravo. Mas esse escravo, ele tinha finalidade, cuja finalidade desse escravo era direcionar crianças na sua maneira de ser, no seu comportamento, seja dentro de casa, no comportamento social, na sua vivência. Isso era o que o aio tinha que fazer. O aio direcionava essas crianças até a idade adulta. Levava da escola, trazia da escola, ficava em casa ensinando a maneira de se comportar em determinados ambientes, a maneira de tratar as pessoas, como tinha que ser tratadas. O aio, com frequência, eram disciplinadores rígidos, porque vamos comparar o aio naquele tempo como aquela babá antiga que existia, que era aquelas senhorias de senzala, que cuidavam dos filhos dos seus patrões. E elas tinham esses deveres também. Elas tinham o dever de educar, de dar o direcionamento. O aio era o direcionamento do que é certo e do que é errado para aquela criança. Eles direcionavam a criança a ter um comportamento, seja na escola, seja na família, seja no ambiente social em que elas viviam. Assim é para nós a lei. A lei era o nosso aio, o qual, ao mostrar nossos pecados, está nos levando a Cristo. Assim foi a lei. Deus, Ele lançou a lei para o povo, mas o povo não entendeu. Era o direcionamento para o Senhor, para o Cristo. E esse direcionamento, a qual nós temos que entender que é a lei, que esse direcionamento nos leva ao Senhor Jesus Cristo, e que Ele é que nos alimenta, Ele é que nos leva a Deus e a ter uma vida cheia de graça superabundante. Somente é esse. A lei, ela nos serve como o aio serviu àquelas crianças, para um direcionamento, para um parâmetro, para que nós possamos compreender a lei, para que nós possamos viver fora do pecado, para que nós possamos ter a graça superabundante de Deus em nossas vidas. Que somente por meio, quando nós reconhecemos que a lei não é algo mal, a lei não é algo ruim para a nossa vida, que muitas vezes eu quero fazer isso, mas a lei não me deixa. É um limite para mim, sim, mas é um limite bom. A lei é um limite que te traz um redentor, que te traz um mediador entre Deus e os céus. Aleluia? Glória a Deus. Que nós, irmãos,
para concluir essa mensagem, que nós estejamos atentos à lei e ao pecado, para não vivermos humilhados, massacrados, sendo servo do pecado, um escravo maltratado, uma ovelha perdida, mas sim ter a consciência que temos de nos desviar do caminho errado e nos enchendo cada dia mais da graça superabundante, fortalecidos em Jesus Cristo, que é o nosso intermédio, a Deus e a graça da verdade. Amém? Glória a Deus. Irmão, quando nós entendemos que realmente o Senhor Jesus Cristo era aquilo que Deus era o mediador da lei, quando o Senhor lançou sobre aquele povo aquela lei, para que o povo que estava vivendo em pecado tivesse um direcionamento, para que pudesse estar cheio de graça superabundante na sua vida. Assim o Senhor faz conosco nessa noite. Ele nos alerta que nós possamos entender a lei dele, andarmos no caminho dele, andarmos dentro do parâmetro, dentro dos preceitos de Deus, e que nós estejamos fora do pecado, que nós estejamos cheios da graça superabundante. Amém? Glória a Deus.